Proclamação da República, 15 de novembro. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar um pouquinho sobre a Proclamação da República. Vamos aprender? Então, vem comigo! O Dia da Proclamação da República do Brasil é comemorado no dia 15 de novembro e é considerado um feriado nacional. A Proclamação da República do Brasil foi realizada em 15 de novembro de 1889. O evento aconteceu no Rio de Janeiro, a então capital do país, por um grupo de militares liderado por Marechal Deodoro da Fonseca, que deu um golpe de Estado no Império. A República é uma forma de governo que tem como objetivo principal atender aos interesses dos cidadãos. Neste regime, é o povo que elege seu governante, portanto, é um regime mais democrático e é este regime que vigora no Brasil atualmente. Mas nem sempre foi assim, pois entre 1822 e 1889 era o regime monárquico que vigorava em nosso país, e ao longo desse período tivemos dois imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Por ser um tipo de regime que não leva em consideração as necessidades do povo, ao longo de todos estes anos, o regime monárquico ficou desgastado e a necessidade de mudanças cada vez mais evidente. Houve várias tentativas de mudança. A primeira delas ocorreu em 1789, em Vila Rica, Minas Gerais, onde vivia Tiradentes e outros revolucionários que tentaram modificar a realidade, principalmente por não concordarem com os altos impostos cobrados pelo rei. Esse movimento ficou conhecido como a Inconfidência Mineira e não acabou nada bem, pois Tiradentes terminou sendo preso e enforcado, encerrando temporariamente com as manifestações. Depois, em 1824, outro grupo revolucionário, agora de Pernambuco, tentou ir contra o imperador, constituindo a Confederação do Equador, ação que durou apenas 4 meses e também resultou na prisão e morte de muitos dos envolvidos. Ainda em 1836, líderes do Rio Grande do Sul entram em guerra contra o imperador, organizando a Revolução Farroupilha, grupo que também foi derrotado e a monarquia continua imperando no país. Com todas essas derrotas e como a insatisfação estava evidente em todas as classes sociais, houve acontecimentos determinantes para que a proclamação da República realmente acontecesse. Os fazendeiros ficaram descontentes com a abolição da escravatura e exigiam que o imperador os indenizasse. E os produtores de café do interior paulista eram favoráveis às ações liberais e mão de obra livre. Cada vez mais isolado, o imperador recebeu o golpe final, porque aos poucos os militares também foram se revoltando contra o império. Assim, a Proclamação da República foi um evento que contou com a participação de muitas pessoas, entre elas as que participaram das campanhas abolicionistas, os fazendeiros e o exército. Quem começou, de fato, a conspirar para a derrubada da monarquia foi Benjamin Constant. Porém, quem proclamou a República e pôs fim ao Império foi o Marechal Deodoro da Fonseca, figura de maior prestígio no exército. Convencido por Benjamin Constant, o Marechal Deodoro concordou com tal ato no dia 11 de novembro. Foi difícil convencê-lo, pois o Marechal era amigo de Dom Pedro II. Na manhã de 15 de novembro de 1889, Deodoro, à frente de um batalhão, marchou para o Ministério da Guerra e declarou o fim do período imperial e o início do período republicano. Dom Pedro II, que estava em Petrópolis, retornou ao Rio de Janeiro. Ele pensava que o objetivo dos revolucionários era apenas substituir o ministério.
No dia seguinte, foi entregue um comunicado confirmando a proclamação e solicitando sua partida para o exterior. Entre 1889 e 1930, o governo foi uma democracia constitucional e a presidência alternava entre os estados dominantes da época, São Paulo e Minas Gerais. E assim aconteceu a proclamação da República, em 15 de novembro. A luta por um país melhor não deve ser esquecida.